Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao canal. Vamos falar novamente do RBRR11, né? O RBR Rendimento High Grade. Nesse High Grade significa uma boa nota de crédito, né? Uma nota de crédito elevada e uma classificação boa dos créditos que possui. É um fundo de papel, né? Que a gente chama, tá? Fundo que aloca ali em crise outros títulos, né? Do mercado de crédito imobiliário, tá? Aqui vamos dar um overview antes, rapidamente aqui das principais características do portfólio atualmente. São 40 CRIs investidos, um patrimônio ali de 1,26 bilhão, tá? Um patrimônio robusto já. O fundo está com 16% da carteira indexado ao CDI e 84% à inflação. Tem uma divisão aqui da inflação, a gente já vai ver, tá? Já te adianta que o resultado do fundo pagou 65 centavos por cota, né? O que dá um dividend yield analisado de 8,68. Apesar de ele ter colocado cota de mercado aqui, na verdade é sobre o PL, a gente já vai ver isso no decorrer do relatório. Nos últimos 12 meses, ele 10,13% ao ano, lembrando que eles são isentos, tá, de imposto de renda. E passando aqui para alguns, o gestor informa, né, algumas movimentações aqui, outros geraram um ganho de capital ali de 48K, né, 48 mil. Ademais, né, o fundo está com uma alocação, fez uma alocação de caixa, porque recentemente ele fez uma emissão, levantou ali mais de 180 milhões de reais, então ele comprou ali 47,7 milhões em operações táticas, que segundo ele remunera uma taxa média de IPCA mais 10,2% ao ano, tá? Outro fato importante aqui, tá? 100% das operações da carteira estão em dia com suas obrigações, então, portanto, até o momento não há inadimplência em nenhum dos devedores, tá? Isso é realmente muito bom. Então, distribuiu, como eu já falei, né, 65 centavos por cota, tá? Que dá um dividend yield anualizado, aí sim sobre a cota de mercado, de 9,08, tá? Além disso, outro fato importante aqui é que ele conta, né, com um resultado da inflação não distribuído de 62 centavos por cota, né, o que vai ali acruando no valor da cota, né, que pode ser, quando voltar isso para o cotista, vai voltar ou quando o título for amortizado, ou no caso de uma venda antecipada, né, que o gestor faça. E além disso, né, para você não confundir esses dois valores, o fundo tem 0,22 centavos de reserva emergencial. Essa sim é a que ele pode distribuir ali mensalmente ao seu critério, tá certo? E aqui ele já dá uma informação também importante, né, que os fundos, né, que carregam majoritariamente inflação foram afetados negativamente, porque o resultado da inflação tem vindo baixo, né? O GPM, inclusive, está com deflação, e o IPCA com uma inflação baixa também no mês de julho. A gente sabe que a gente tem uma defasagem ali de 2 meses, tá? Em relação ao patrimônio, né? Em relação, na verdade, ao relatório, né? Que se baseia e a distribuição de rendimento. Você tem que olhar a inflação 2 meses passada, né? Do momento atual, tá certo? Então, e já adiantam, né, que os indicadores, né, de inflação e GPM divulgados em agosto e setembro confirmam essa tendência negativa, ou seja, aí já sou eu que estou falando, até o final do ano, nada de esperar aqueles rendimentos que algumas pessoas se acostumaram ali na época que a inflação estava bombando, isso aí talvez tenha ficado para trás, tá? Então, até o final do ano, a perspectiva não é de aumento de rendimento, né? Então, tá aqui a gente vê a inflação de agosto do IPCA e GPM, né? IPCA ainda 0,23 em agosto, 0,26 em setembro, e GPM, inclusive, negativo, né, em agosto, com menos 0,14, em setembro teve uma leve alta ali de 0,37%, tá? São muita informação, mas calma que a gente está só começando, né? Então a gente já vê aqui um desconto, né? A cota patrimonial está 93,40, cota de mercado, né? Na data desse relatório está 89,40, né? As taxas são de gestão 0,8, de administração 0,15 e performance 20% do QCD ao CDI, né? O fundo ele o administrador BTG Pactual. O número de cotistas é em mais de 140 mil, portanto, um patrimônio grande, uma base de cotistas grande. Isso, né, é importante para a liquidez do fundo. E no caso de uma emissão como fez, né, para essa emissão ter uma tendência maior a ser bem sucedida. Tá? Aqui ele informa a questão do ISD de um ativo da própria gestão, né, não do fundo propriamente, mas da gestão RBR. A gente vai
passar por isso aqui. Aqui a gente chega, né, nos resultados, vale a pena a gente comentar um pouco, né? Então, o fundo gerou, né, mais do que ele gerou em agosto. Claro que esse agosto aqui está um pouco contaminado ali pela emissão que ele teve. Então, um resultado maior do que em agosto, um pouco menor do que em julho, já refletindo, né, o impacto ali da inflação que ele acabou de falar. E também vale ressaltar que ele teve uma receita ali não recorrente de CRIs no valor de 329 mil, né, e uma receita não recorrente de FIIs, né, no valor de 280 mil, que ajudaram bastante esse resultado, tá? De qualquer modo, o fundo teve um resultado maior do que ele distribuiu, né? Com isso ele também aumenta a sua reserva para futuras distribuições. Então ele, né, a gente vê aqui o resultado distribuído foi 8.735.290 e o resultado final 9.056, tá? Então, né, distribuindo ali 0,65 e dividend yield sobre a cota de mercado anualizado dá 9,08, né? Como eu falei lá em cima, ele tinha colocado ali a cota patrimonial, tá? Que a gente corrigiu. Para quem não sabe o que é dividend yield sobre o valor anualizado, é nada mais do que você pegar o rendimento distribuído sobre o valor atual da cota, né? Daí, no caso do relatório, ele pega ali, em geral, o último dia útil do mês, e aí você projeta que esse rendimento e que esse valor da cota vai se manter, tá? É uma estimativa, enfim, é o que dá para fazer. Em relação agora à rentabilidade, né, e distribuição, né, setembro fechou ali uma rentabilidade CDI menos 1,4, recuperando um pouco ali de agosto e outubro, mas, né, repetindo também o rendimento ali de agosto, setembro ele pagou 65 centavos por cota. Como a gente viu lá em cima, não espere grandes aumentos, tá, sobre isso. Aqui, né, mais uma vez, né, como eu tinha corrigido lá em cima, tá a divisão, né, do dividend yield sobre o mercado e sobre o PL, né? Sobre o PL está dando 8,68 e sobre o dividend yield da cota de mercado 9,08, tá? Aqui a distribuição também de rendimentos, né? São 22 centavos de reserva que a gente já viu. O mês de setembro aqui foi um mês, né, que teve uma receita importante ali de FIIs também e a receita de caixa compôs bem o resultado, diferente de agosto, né, que ele teve um rendimento um pouco menor e ele teve que usar boa parte das reservas, tá certo? Então, em relação à rentabilidade, né, desde o início do fundo aqui, ele tem ganhado do CDI, se a gente levar em consideração a cota de mercado mais os dividendos também tem ganhado do CDI, e aqui a gente chega numa parte bem bacana também, que é a tabela de sensibilidade, deixa eu aumentar aqui para você, em que o gestor ele já faz, vamos dizer assim, o cálculo para você, né? O que isso significa? Significa que eu coloquei ali 87,50 porque no momento atual que eu estou gravando, a cota está mais para esse valor do que para ele de 89. Então, o exemplo é o seguinte: se você comprasse essa cota a R$ 87,50, você receberia uma remuneração ali equivalente, né, na parte da carteira de CRI, de 9,27%, diria bruto, e aqui ele já faz descontar da taxa de administração. Você estaria levando o equivalente ali a um IPCA mais 8,32%, né? E aqui a sensibilidade é justamente isso, né? Quanto menor a cota para o mesmo rendimento, maior vai ser o yield e vice-versa, né? Se a cota se valorizar e o rendimento se mantiver, né, a cota será menor, tá? Espero que você tenha entendido isso. Vamos passar aqui para indexação, né, que eu falei lá em cima que ele estava em inflação e GPM, e aqui a gente vê, né, o mês de setembro aqui se manteve na mesma alocação de agosto, né, 71% ali em IPCA, mais 12% em GPM e 16% em CDI, tá certo? Aqui ele, né, faz um spread médio aqui por indexador e percentual da carteira, né, desse IPCA, né, da parte que está atrelada ao IPCA, a remuneração é equivalente ali a IPCA mais 7,6, da parte do CDI tem um rendimento médio ali de CDI mais 2,7 e da parte do GPM, né, GPM mais 5,4, tá? Aqui ele já divide em percentual de ancoragem, né? Você vê que é um fundo que ele costuma ancorar, né, suas ofertas, ter uma originação própria dentro da própria casa. Aqui por tipo de risco, né, locação
multi, carteira pulverizada e corporativo. Deixa eu diminuir aqui, que nem eu estou vendo. Em relação aos setores, né, imobiliário tem uma presença forte em laje corporativa, mas também bem distribuído entre residencial e galpão logístico, uma pequena parte só em shopping, a grande maioria está no Sudeste, mais de 90%, e a gente sabe que uma boa parte também está em São Paulo, e aqui também é um aspecto muito importante também, que né, é a parte de risco. Né? O investimento ele não é só qual que paga maior rentabilidade, espero que quem é inscrito no canal já tenha né, isso em mente. Aliás, se você ainda não é inscrito, por favor, deixe a sua inscrição. Então, o fundo está 94% aqui das operações, né, tem um rating de crédito maior ou igual a A, né, quer dizer, uma boa qualidade de crédito. Não é à toa que na própria nomenclatura do fundo, né, ele tenha o nome de high grade, tá certo? Então, aqui já chegando no final, a gente chega na carteira do fundo, né, a gente percebe que ele é bem diversificado. A gente já falou um pouco né, dos percentuais ali alocados. As 3 maiores posições ali do patrimônio líquido está dividido, né, o CRI Leroy, o JK Financial Center, CRI Brookfield, JK IPCA. Então, com 9 e 2 com 8 aqui por cento. Né, a gente não vai falar tudo aqui. E também tem uma parte que é né, bastante residual, ali, bastante diversificada, né, quase pulverizada, que são posições ali abaixo de 1%, né, chegando a ter 2 posições com apenas 0,2% do PL, diluindo né, o risco da carteira, tá, pessoal? E aqui, né, a parte, né, talvez que a gente dá aquela espiadinha aqui para olhar a carteira do gestor, são todos né, fundos ali que o gestor busca né, também obter uma boa rentabilidade. Então, os fundos estão aí, o MCCI, né, o Mauá Capital Recebíveis, o Game 11 da Guardia, Multiestratégia, Faria Lima Recebíveis do FLCR11, o NCRI da Nave, Crédito Imobiliário e o Valora CRI Infrafi, tá? Então, são posições táticas, segundo eles, né, a maior posição aqui com 1,7 do PL é no fundo da Mauá, o MCCI 11. Essa média toda aqui desses rendimentos desses fundos imobiliários que o RBR investe vai dar 11% anualizado. E o total da carteira em fundos imobiliários é 4,3% do PL. Né? E você, não sei se você tem algum desses fundos aqui que o gestor está investindo, se você tiver, você explica aqui nos comentários por que você tem algum deles, por que você gosta ou não gosta, tá, pessoal? Então, a gente vai chegando no final aqui, tá? O fundo ele vai dar no relatório aqui apenas um exemplo, né? O, o CRI Leroy, né, que é uma das principais posições, ele vai classificar aqui galpão logístico, tipo de taxa, vencimento, que também está naquela tabelona lá, a gente não vai passar aqui para o vídeo não ficar ainda mais extenso. Valeu? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, tá? Deixa um like para ajudar a gente, claro, se inscreve no canal, ativa as notificações. Grande abraço, tenha um excelente dia.